Você sabe quais são os 5 erros mais comuns de pessoas que falam português ao aprender a língua italiana? Fique com a gente até o final, que além de conhecer esses 5 erros, eu ainda darei uma dica muito, mas muito legal sobre como melhorar a sua pronúncia. Ciao ragazzi, meu nome é Marco Bucci e eu sou um italiano nascido em Roma que viveu muitos anos no Brasil. Estou aqui para te ajudar a entender muitas coisas sobre a língua italiana, sobre a cultura italiana, sobre as tradições italianas e sobre tudo o que há de lindo, de maravilhoso sobre esse país. Antes de falarmos desses erros, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você possa receber novos vídeos em primeira mão. Então a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é: Marco, você é professor de língua italiana? Não, eu não sou professor de italiano. Então o que eu fiz foi conversar com um professor de uma rede de ensino gratuita, veja bem, gratuita, que existe aqui na Itália, de integração cultural e de integração de migrantes. E conversando com um desses professores, ele me passou quais são os 5 erros mais comuns de brasileiros que aprendem a língua italiana. Ele já deu aula para muitos brasileiros, então ele consegue identificar logo de cara quais são os problemas que uma pessoa que começa a estudar italiano enfrenta. O primeiro erro comum é a conjugação do verbo ser ou outros verbos no passado. Vamos pegar, por exemplo, o verbo ser. Eu era um jovem tímido na língua portuguesa. É muito comum, por causa desse era na primeira pessoa, eu era, quando um brasileiro começa a falar italiano, começa a estudar italiano, ao invés dele dizer io ero un giovane timido, ele acaba dizendo io era un giovane timido. É um problema que acontece justamente por associação. Um outro exemplo do mesmo tipo de problema, do mesmo tipo de dificuldade. Eu estudava inglês. Primeira pessoa, eu estudava inglês. No italiano, o correto seria io studiavo inglese. Io studiavo inglese. Por associação, brasileiros tendem a dizer io studiava inglese. A conjugação studiava existe, mas é para a terceira pessoa. Lei studiava inglese, lui studiava inglese. Então esse é um dos erros mais comuns de brasileiros quando aprendem a língua italiana. O segundo erro mais comum é a confusão da letra D com a letra T, com palavras que são muito parecidas entre o português e o italiano. Por exemplo, o mercado é grande na língua portuguesa. Em italiano é mercato, então o correto seria il mercato è grande. Mas acontece muito do brasileiro falar il mercado é grande. Então ele mistura um pouco de italiano e um pouco de português. O mesmo acontece com a palavra marito. No português seria marido, em italiano marito. Confira os detalhes desse exemplo. Eu fui ao mercado. Então nós temos um verbo no passado e temos a palavra mercado. Em italiano, o correto seria io sono andato al mercato. Tudo com T. O brasileiro tende a dizer io sono andado al mercado, porque é mais parecido com a língua portuguesa. O terceiro erro, que também está relacionado ao abrasileiramento de palavras italianas, está relacionado ao uso de artigos e preposições na língua portuguesa. Por exemplo, ele bebe um café. Em italiano, o artigo vira com a letra N, então o correto seria lui beve un caffè. Muitos brasileiros acabam dizendo lui beve com a letra M, café. Observem esse outro exemplo, que tem uma preposição além de um artigo. Eu vivo com uma prima. Com é a preposição, uma é o artigo. Em italiano, diríamos io vivo con una cugina. Com e una com a letra N. O erro comum é dizer io vivo com uma cugina.
O quarto erro mais comum é uma questão de pronúncia de palavras da língua portuguesa que acabam criando um problema na hora de traduzi-las para o italiano e na hora de transformá-las em plural também. É uma questão regional. Quando eu vivi no Brasil, eu me perguntava se a palavra leite termina com E, por que as pessoas pronunciavam leite, dente, sorvete? Eu sempre me perguntei por que isso acontecia. Eu acabei descobrindo que em alguns lugares não é bem assim. No interior de São Paulo, muito provavelmente por causa da grande influência de colônias italianas, as pessoas em alguns lugares diziam leite, dente, quente, e obviamente muita gente achava isso estranho. Porque na língua portuguesa, a pronúncia de uma forma geral, a letra E no final tende a ter um som de I. Leite, quente, sorvete. Isso causa um problema na hora de mudar uma palavra do singular para o plural em italiano. Un animale, due animali. Un fiore, due fiori. Un paese, due paesi. Se a pessoa não presta atenção nessa diferença, ele acaba escrevendo tudo com I, tanto no singular quanto no plural. Esse é um erro muito comum de pessoas que falam português. Outra questão é a pronúncia da letra R. Na Itália, o R tem um som bem claro, a gente diz que é um som redondo. Então é Roma, raro, rosa, remo. Essas palavras são equivalentes em português, só que a pronúncia acaba sendo um pouco diferente. Roma, raro, rosa, remo. É um som mais como se buscasse mais o H. Então é importante que a pessoa se concentre e pronuncie esse som corretamente. O mesmo tipo de problema acontece com a pronúncia da letra L no final das palavras. Aquele jogo é o mais fácil. Fácil. Se vocês prestarem atenção, esse L no final tende a ser um som mais parecido com um U. Então, quando a gente fala em italiano, quel gioco é il più facile. Nós temos o pronome demonstrativo quel, que é o equivalente a aquele, e temos o artigo il, que é o equivalente a o. Ambos terminam com L. Então é um som quel, il, l. Não tem som de U, como é normalmente pronunciado o L no final de uma palavra na língua portuguesa. O quinto erro mais comum está relacionado ao uso do gerúndio na língua italiana. Vamos pegar a seguinte frase da língua portuguesa. Eu vi um homem caminhando. Caminhando é o gerúndio. Se eu traduzir para o italiano, ho visto un uomo camminando, essa frase não está incorreta. O problema é que ela gera ambiguidade, porque a mesma frase pode significar ho visto un uomo mentre io camminavo, ou seja, enquanto eu caminhava, ou então ho visto un uomo que caminhava. Eu vi um homem que caminhava. Então, o uso do gerúndio dessa forma acaba gerando ambiguidade e você precisa explicar exatamente aquilo que você estava querendo dizer. Isso pode ser resolvido colocando o gerúndio no começo da frase. Camminando, ho visto un uomo. Dessa forma, você não gera ambiguidade alguma. O gerúndio na língua italiana é utilizado quando não há dúvida de quem é o sujeito, de quem está realizando aquela ação. Por exemplo, furei o pneu indo para a praia. Em italiano, ho bucato la gomma andando al mare. Nesse caso, não há necessidade de colocar o gerúndio no começo, porque o sujeito é somente eu. O gerúndio é muito utilizado na língua italiana depois de um outro verbo. Exemplo, estou cozinhando uma carbonara. Em italiano a gente diria sto cucinando una carbonara. Depois do verbo stare, sto cucinando, aí entra o gerúndio. Sto cucinando una carbonara. Bom, esses foram os 5 erros mais comuns, de acordo com os professores daqui da Itália.
de brasileiros que praticam a língua italiana. Então preste atenção nisso na próxima vez que você estiver estudando. Agora que você ficou até aqui, eu vou te dar uma dica muito, mas muito interessante para melhorar a sua pronúncia. Paroxítonas representam a maioria das palavras da língua italiana, seguidas pelas proparoxítonas. E aí você deve estar me perguntando, Marco, o que você está falando? Muita calma, vamos relembrar algumas coisas. O que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é uma sílaba que tem uma pronúncia mais forte do que outras sílabas. Na língua portuguesa, as palavras estão divididas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Vamos ver alguns exemplos na língua italiana. Ragù, perché, lunedì, martedì, mercoledì. Repare que todas elas têm a sílaba mais forte sendo a última. As paroxítonas possuem a sílaba mais forte em sua penúltima sílaba. Por exemplo, mercato, pasta, libro, ponte, família. E as proparoxítonas possuem a sílaba tônica em sua antepenúltima sílaba. Exemplo, tavolo, máquina, verifica, popolo. Então acompanhe meu raciocínio lendo 2 parágrafos que eu retirei de 2 embalagens de produtos daqui da Itália. Per questi biscotti, Mulino Bianco acquista il 100% del cacao e del cioccolato supportando progetti della Fondazione Cocoa Horizons impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori e delle loro famiglie. Vamos remover desse parágrafo todas as palavras que são de uma sílaba apenas e as palavras de origem inglesa. E nós temos questi, biscotti, mulino, bianco, acquista, cacao, cioccolato, fondazione, famiglie. Então vocês repararam que tirando as palavras de uma sílaba apenas e as palavras de origem inglesa, obviamente, nós temos somente a palavra qualità, que é uma oxítona, todas as outras são paroxítonas. Vamos conferir se isso faz sentido com um outro produto, tá? Com um outro parágrafo retirado da embalagem de um outro produto. Il sapore più pieno e la perfetta consistenza sono frutto del metodo di macinazione delicata che preserva tutta la bontà del grano 100% italiano. Novamente, vamos retirar todas as palavras que são compostas por apenas uma sílaba e vamos verificar. Sapore, pieno, perfetta, consistenza, frutto, preserva, grano, italiano. Nesse parágrafo temos uma proparoxítona, que é método, uma oxítona, que é bontá, e todas as demais palavras com mais de uma sílaba são paroxítonas. Se você prestou atenção, você deve ter visto que as 2 palavras que são oxítonas, elas são acentuadas. Então, se você se lembrar disso e se lembrar que, em sua grande maioria, as palavras da língua italiana são tônicas na sua penúltima sílaba, ou seja, quando elas são paroxítonas, você se lembrar dessas 2 regrinhas, sempre que estiver lendo um texto, muito provavelmente você vai cometer pouquíssimos erros. A língua italiana é uma língua vocálica, com suas vogais sendo bem fortes. As 5 vogais A, E, I, O, U são representadas por 7 sons. Tanto a letra E quanto a letra O possuem um som grave e um som agudo. Mas isso não significa necessariamente que elas são acentuadas. Vejam, por exemplo, a palavra pesca. Ela pode ser pesca, com o som grave que indica a fruta, como pode ser também pesca, que tem a ver com o substantivo de pescar. A palavra venti é o plural da palavra vento, que é um substantivo, mas se você pronunciar como venti, você está falando do número 20. O mesmo se aplica para a palavra legge, que em seu som grave ela representa o verbo ler, enquanto que leggi, com o som agudo,
é o substantivo no plural da palavra lei. E aí, gostou das dicas de hoje? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber o que você pensa disso tudo. Se você gostou dessa dica, deixe um like, inscreva-se no canal, assine as notificações para que você possa receber novos vídeos em primeira mão. Un forte abbraccio ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!